E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa. Estamos novamente aqui na nossa aula, falando aí sobre essa questão do texto narrativo. A narratividade, aquela arte de se contar histórias. Nós sabemos que isso é muito importante. Muitas vezes nós perdemos aí essa habilidade, tanto de contar quanto de ouvir histórias. Isso é muito triste. Então, se você está há muito tempo sem ouvir uma história, não só ler, mas também ouvir uma história, peça para alguém da sua família para te contar uma história. E fique percebendo como essa pessoa, ela começa a fazer a emoção dessa história acontecer, para te levar junto, né? Para que você veja as emoções desse tipo de texto. Ou você também pode ser um contador de histórias, e isso é muito legal, porque quando eu faço essas leituras, quando eu pego e leio contos, quando eu leio romances, livros mais densos, eu tenho a capacidade de fazer um resumo para contar para alguém. Imagine você contando aí o teu livro preferido. Qual é o teu livro preferido? Qual é a tua história preferida? Você conta para alguém e perceba ali como essa pessoa, ela fica curiosa para saber o que aconteceu. Lógico, se você quiser que essa pessoa, ela leia essa história, você não vai dar spoiler, né? Mas você pode fazer com que ela tenha vontade de conhecer a história. Por isso que a leitura... Por isso que a contação de história, ela faz parte do nosso dia a dia. E a professora estava falando para vocês sobre uma das modalidades desse tipo de texto, que é a questão do tipo de discurso. Discurso é como se apresenta ali a fala dos personagens, como os personagens interagem uns com os outros. E isso, em geral, é uma escolha do narrador. Nós falamos que o narrador, ele pode optar por fazer, então, a questão da narrativa no tipo de discurso direto, que é mesmo colocar a fala do personagem diretamente na história, fazendo marcações. Marcações do que, professora? Marcações de os dois pontos, dos sinais de travessão, colocar então ali os verbos de sende, né? Que são aqueles verbos que vão falar responder, disse, perguntou, indagou, afirmou, depende da situação que você tem ali da comunicação. Então, nesse caso, você tem tudo isso a teu dispor nessa tua narratividade. Então, hoje nós vamos aí terminar falando aí dessa questão da mudança, da transformação do discurso de um discurso para o outro, tanto do discurso direto para o discurso indireto, como do indireto para o direto. Então, nesse caso, nós podemos fazer as duas maneiras. Vamos relembrar o que nós falamos sobre a questão do discurso direto? O discurso direto é quando o narrador decide colocar a fala do personagem e fazer essas marcações aí, exatamente como se você estivesse participando desse diálogo, né? Então, é a própria fala do personagem. Ele também usa os verbos de locução, que a professora já falou para vocês, né? E a utilização de dois pontos de travessão, pode ser também as aspas. No discurso indireto, para transformar esse discurso, ele vai então agora contar como se deu essa fala. E para que ele conte, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar as conjunções, que é o se, que é o que, vai fazer transformação dos verbos. Lembra que a professora falou que se está em primeira pessoa, ou seja, uma narratividade em que o narrador, ele está fazendo o papel também de personagem, ele está em primeira pessoa, você tem que fazer essa transformação para a terceira pessoa. Então, tudo isso tem que acontecer, tanto da questão dos verbos, quanto da questão dos pronomes utilizados ali também, tá? Então, se eu falo assim, eu disse para minha mãe, dois pontos, travessão, mãe, traga-me a toalha. E aí você vai fazer agora essa passagem para o discurso indireto. O que você vai falar? A menina disse para a mãe que trouxesse a toalha para ela. É a mesma coisa? É a mesma coisa, só que agora eu mudei o meu discurso. Então, tudo isso é possível quando nós fazemos essa questão dessa transformação aí do discurso. Então, aqui a professora colocou esses elementos necessários. Nós temos, então, aqui
a mudança de pronomes de primeira pessoa para terceira pessoa. Vamos lembrar lá o que seria essa questão da pessoa do discurso. Nós temos 3 pessoas do discurso: primeira, segunda e terceira pessoa. Ou seja, aquele que fala, para quem eu falo e de quem eu falo. Primeira pessoa é sempre, então, aquele que fala, tá? Então, primeira pessoa do discurso sou eu, ou o plural disso é o nós. Então, é esse que vai produzir a fala. A segunda pessoa do discurso, ela tem o sentido, então, de ser aquele com quem eu falo. Então, ele é como se fosse o tu ou o plural dele, que é o vós. Ou seja, para nós que utilizamos na informalidade, nós utilizamos o pronome de tratamento você. Então, você pode utilizar aqui, ao invés do tu, você usa o você e o vocês. Para a terceira pessoa do discurso, que é o que a professora está propondo aqui para vocês, né? Essa mudança da primeira pessoa para a terceira pessoa. A terceira pessoa, ela seria de quem eu falo, né? E que seria o ele ou o ela. Pode ser uma pessoa, pode ser também uma coisa, pode ser um objeto. Estou falando da mesa, né? Ele também entra aí na terceira pessoa. Então, quando a professora fala em primeira, segunda e terceira pessoa, eu estou querendo relatar isso daí. Bom, aqui eu coloquei, então eu disse, não quero mais bolo. Vamos transformar, então? Está no eu, né? O verbo ali está concordando com esse pronome. Então, eu vou mudar para a terceira pessoa. A terceira pessoa é o ela. Então, ela disse, o que nós colocamos aqui? O que, né? Então, ela disse que não queria mais bolo. É a mesma coisa? Só que agora não é o personagem dizendo de forma direta. É você como narrador introduzindo isso. O segundo caso diz assim, então ela perguntou, você vai na escola hoje? Tá? Aqui a professora quer fazer o contrário. Nesse caso aqui, eu posso colocar então, tanto para a primeira pessoa, né? Então eu perguntei a ela se ela iria na escola naquele dia. Ou eu posso fazer também com a terceira pessoa, né? Então, ela perguntou se ela iria na escola naquele dia, naquele momento, tá? Então, nesse caso aí, é eu contando como se deu essa fala aí. Então, essa transformação você faz desta maneira, trocando aí os pronomes. Vamos ver outra situação, tempo verbal. Pessoal, tempo verbal, você sabe que existe o presente, pretérito e futuro. Quando a professora fala do presente, é lógico que é uma fala que está acontecendo naquele momento. Pretérito perfeito é uma fala que aconteceu ontem, por exemplo, é um tempo acabado. Então, aqui a professora colocou do presente para o pretérito perfeito, que é o que mais acontece nessa mudança de discurso. Então, a professora tem aqui, a mãe olha, o olha é um verbo que está o quê? No tempo presente. Diz, está no tempo presente, né? Eu digo, tu dizes, ela diz. Então, nesse caso aqui, o diz está também no presente. É claro que te amo. Eu vou fazer então agora essa transformação. Se o tempo está no presente, eu vou colocar para o pretérito. A mãe olhou e disse para ela que a amava certamente. A professora trocou é claro aqui, porque é claro tem essa questão de dar uma afirmação. Você pode colocar com certeza, né, que é claro que a amava. Tanto faz, né? O que interessa é que você deu essa questão de intensidade aí. No exemplo 2 aqui, diz assim, eu vejo tudo dobrado, afirma o menino. Eu vejo, né? Está no presente. Vamos colocar para o pretérito perfeito? Então, ele disse que via tudo dobrado, né? Ele afirmou que via tudo dobrado. Pronto, coloquei agora na transformação desse pretérito. Eu posso também transformar do futuro do presente para o futuro do pretérito. Como que é o futuro do presente? É, em geral, esses terminados em rei, né? Então, ó, eu falarei, começa assim, sempre fazendo, eu contarei, eu darei, eu beberei, sempre colocando no futuro. E agora, como que seria o futuro do pretérito? É o iria, tá? Pra gente lembrar, né? Então, urei,
Uria. Então você tem assim, eu falarei, eu falaria. Pronto. Lembrando disso, né, desse macetinho da professora, futuro do presente irei, futuro do pretérito uria. Aí você vai fazer agora aqui, ó, o farei aqui, né? Eu farei tudo o que me mandarem, declarou o candidato. Como que nós vamos fazer a transformação? Vou colocar no futuro do pretérito, é uria. O candidato declarou que faria tudo o que lhe mandassem, porque é tudo na terceira pessoa agora. Então, nesse caso, o me, que pertencia à primeira pessoa, virou o lhe, que pertence à terceira pessoa. Por isso que é importante que a professora falou saber o quê? Classe gramatical, né? Substantivo, pronome, tudo tem que estar agora muito bem certo nessa transformação. Falarei com tua mãe, ó, falarei de novo, ou seja, isso daqui é futuro do presente. Então, falarei, vamos transformar para o futuro do pretérito auria. Então, ele falou rapidamente que falaria com a mãe dele. Pronto, né? E agora transformei a oração. Você tem então agora o falarei para o falaria e todas as outras transformações. É lógico que eu não posso simplesmente transformar o verbo. Eu tenho que fazer o restante também. E aqui a professora colocou, então, do imperativo. O que é imperativo mesmo? Imperativo é uma ordem, é um desejo, é um conselho. Não é só ordem, né? Mas a gente lembra que imperador é aquele que manda. Então, imperativo é isso. Ó, o imperativo, venha imediatamente para casa, gritou a mãe desesperada. Ou seja, é uma ordem, né? Mãe, quando fala, a gente tem que obedecer. Então, nesse caso aqui, como que eu vou transformar esse texto agora? Né? Então, a mãe gritou desesperada, pretérito imperfeito do subjuntivo. Sabe o que é isso? São verbos terminados em SSE. Então, esse vem aqui vai ter que ter essa terminação. Então, vamos lá. A mãe gritou desesperada para que o menino viesse imediatamente para casa. Pronto, fiz a transformação. Agora está correto aí essa relação. Nós chamamos isso de correlação verbal. Cobremos dele essas atitudes, o deputado declarou na entrevista. Está no imperativo, cobremos, né? Então, assim, está dando uma ordem. Então, vamos transformar isso daqui, tem que ser no pretérito imperfeito do subjuntivo, SSE. O deputado declarou na entrevista que cobrássemos dele aquelas, essas agora tem que transformar também, né, que é pronome demonstrativo, aquelas atitudes. E agora está tudo certo na minha transformação. E as noções temporais, né, que a professora então coloca aí, que são essa questão da transformação mesmo. Fez essa transformação correta ali, você tem o que se chama de correlação verbal, você não vai ter erro se a professora pedir isso numa prova, por exemplo, numa atividade, sempre você vai fazer desta maneira. E a noção espacial, por último, é isso. Noção espacial quer dizer de espaço, de localidade. Então, olha aqui, ó, ele falou, estou aqui, e você está aí? Pessoal, o aqui, advérbio. Aí é um advérbio também, tudo isso daqui é de localidade, é de lugar. Então, nesse caso, eu não posso falar nessa contagem, eu não posso falar desta maneira. Então, eu vou falar, e ele falou que estava lá. Aqui se transforma em lá. E perguntou se ela estava ali. Então, é aqui para o lá e o aí para o ali. Pronto, transformei agora esses advérbios também. É este o meu caderno? Ela perguntou se aquele caderno era dela. É isto que mereço? Ela perguntou se era aquilo que merecia. Pronto, transformei todas as questões e todas elas estão com correção. Que tal se você então, como um exercício, você fizesse aí um discurso direto para esta tirinha? Lógico que aqui você vai ter que contar essa fala como se a pessoa não tivesse em nenhum momento a visualização desta imagem.
Você vai fazer isso, então você vai pegar essa tirinha e você vai contar. Mônica estava conversando com Cebolinha, né? E vai falando aí, e aí introduz no discurso direto essa fala dos dois personagens. E aí, no outro, você vai fazer a mesma tirinha, fazendo agora o discurso indireto. Então, transformou aí para o discurso direto, discurso indireto. Veja se você fez as transformações dos verbos, das localidades, dos pronomes demonstrativos. Veja o que acontece no teu texto. É você agora sendo o próprio narrador dessa história. Então é isso, pessoal. Nós temos aí, então, a utilização desses elementos do discurso para produzir uma correta transformação da linguagem dos personagens. Eu espero que você tenha aprendido. Nós nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau!